Meditação. Na nossa opinião, isso deveria ser ensinado nas escolas e principalmente dentro de casa. Mas vem cá, você sabe o que é isso? E principalmente, quais são os efeitos da meditação no seu cérebro, no seu corpo e na sua vida em geral? Então, quer saber mais? Começa agora mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. E eu sou o Roger Reis, mais uma vez aqui com vocês. E o assunto de hoje é meditação. Para falar de meditação, não tem como sempre, a gente dá uma base científica do que a gente fala, né? Eu acho que o nosso principal intuito do Instituto não é passar só técnicas que são especulativas, mas que foram testadas, comprovadas e que realmente têm base científica no que a gente fala. Não desmerecendo filosofia oriental ou desmerecendo algo hermético ou religioso, não. O nosso sentido não é o desmerecimento dessas coisas, mas assim a comprovação de técnicas que tem um embasamento científico juntamente com o que a gente propõe filosoficamente. Ô Roger, e não só isso, né? Mas além disso, a gente comprova isso na prática, né? A gente colocou isso em prática. Sim. Pessoas à nossa volta colocaram em prática. Isso também é importante, né? Falar pro pessoal. O Instituto tem esse nome de filosofia quântica justamente por isso, né? Porque os primeiros físicos, matemáticos eram filósofos, né? E unir esses pensamentos, né? A ciência. Depois eu vou estar explicando melhor por que física quântica, porque tem uma onda dizendo que só a física pode falar de quântica, né? A química também e a filosofia também. Aliás, grandes filósofos contribuíram para a física e inclusive para a física quântica, como Aristóteles, por exemplo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Não tem como a gente não começar com uma base científica. E para falar de uma base científica, a gente vai falar de 2009. Em 2009, teve nós tivemos um prêmio Nobel de Medicina que envolveu a Elizabeth Blackburn e mais 2 pesquisadores de medicina que descobriram os telômeros. O que são telômeros, né? Os telômeros são as terminações dos cromossomos, né? E essas terminações descobriu-se que elas são responsáveis quando você começa a diminuir esses telômeros, você começa a envelhecer, né? Isso foi uma descoberta que rendeu o prêmio Nobel. Além de terem descoberto isso, eles começaram uma pesquisa de como impedir a diminuição desses telômeros, né? Que essas terminações continuassem se alongando ou pelo menos mantivessem um padrão aceitável, de que não houvesse uma perda celular depois da replicação do cromossomo e da célula. E aí esses estudos levaram a telomerase, a enzima que protege o cromossomo, que é o que depois vou passar para o Carlos explicar melhor para vocês isso, e que levou a descobrir que processos meditativos de meditação, e aí para falar de meditação a gente vai ter que falar de ondas mentais, sabe aquelas ondas que a gente fala muito no Instituto do Sono, né? Alfa, beta, teta, gama, delta, né? Nós vamos falar um pouquinho desses estados, focando principalmente na alfa, que é o estado de meditação, e o que esse estado alfa altera no seu cromossomo e na capacidade de manter e prolongar a qualidade do cromossomo e, por consequência, a qualidade celular e, por consequência, a longevidade e a boa saúde. Mas é por aí que o nosso papo vai
vai andar, né? Depois também nós vamos falar sobre os fatores psicológicos e na saúde mental, os benefícios reais que trazem, né? E alguns tipos de meditações, né? As principais dela, na verdade, a gente tem 4 segmentos, mas nós vamos falar de 2, que é a meditação ausência, da ausência, e a meditação da união, que são a de ausência, quando você tem lá teoricamente, né, o zero absoluto, que não existe, mas quando você fica bem próximo de não pensar. E a outra que é ouvir tudo que existe. Mas existe a contemplativa, existem outras formas de meditação. Mas a gente vai falar nessas 2 principais, porque são as 2 que, testadas, efetivamente melhoram a capacidade dos telômeros de se manterem e melhoram os seus estados mentais e a sua capacidade de saúde mental e, por consequência, saúde física. Vamos lá, Carlos? Legal, Roger, vamos lá. E pessoal, agora a coisa começa a ficar interessante, porque até o momento eu e o Roger passou uma base para vocês, né? Falando principalmente de rede neural, de vício, de comportamento, mas agora a gente vai começar a entrar um pouco na prática, né? A coisa começa a ficar mais interessante, tá na hora de começar a colocar a mão na massa. Mas, relembrando, né? Sempre, nunca é demais para você conseguir aplicar a sua vontade, colocar a mão na massa e agir. Você precisa conhecer a máquina, conhecer que botões apertar, por que você está apertando, quando apertar. Esse é o lance para você mudar a sua vida. Então, para complementar um pouco o que o Roger disse, né, essa descoberta fantástica aí da Elizabeth Blackburn, né, essa pesquisadora aí que revolucionou essa concepção de meditação, porque eu acho que antes desses estudos a meditação ainda era uma coisa muito vista ainda no campo místico, no campo religioso, né? E aí a gente não quer entrar em crenças, em religião, a gente quer apresentar um método, uma prática que ela tem o seu efeito tanto no âmbito espiritual, então seguindo os conceitos de algumas religiões, mas principalmente ela tem um efeito no seu corpo, no seu físico, na sua vida cotidiana. Então esse estudo ele se baseia muito nos telômeros, né? O que seriam os telômeros? Seriam a terminação do cromossomo. Para você entender a grosso modo, imagina o cromossomo sendo o cardaço do seu tênis e os telômeros é aquela pontinha, aquela fita que tem, né, na ponta do cardaço. Fica fácil entender, né? E a função dele é proteger o material genético, né, as informações, o código genético que está contido no cromossomo, né? E qual que é o lance, né? A pesquisa levou ela a perceber que com a replicação celular, com a multiplicação celular, no intuito de regenerar os tecidos, os órgãos, há um desgaste, né, na longitude dos telômeros. Com o passar do tempo e desse processo de multiplicação celular, replicação celular, né, eles começam a se encurtar, eles começam a perder a sua força de proteção no material genético, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, as células param de se reproduzir, né, param de se replicar. E aí você começa a ter uma deficiência nesse reparamento tecidual. Esse é uma explicação bem básica, tá, pessoal? Do envelhecimento, aonde começam a aparecer rugas, né, nas pessoas mais de terceira idade, os cabelos começam a ficar brancos. São todos processos do envelhecimento celular, por causa desse desgaste, né, dos telômeros. E qual que foi a sacada? Ela percebeu que uma enzima é responsável por retardar o desgaste dos telômeros. Com isso, esse retardo do envelhecimento, ele também acontece, né? Porque você vai continuar conseguindo proteger essa replicação, essa multiplicação celular, né? Com isso, você conseguiria reparar os tecidos por mais tempo. Mas essa enzima, né, chamada de telomerase, que é responsável por retardar o
o desgaste dos telômeros? Então é a chave para a imortalidade? É a chave para juventude eterna? Bom, cuidado, né? Porque essa enzima, ela de fato auxilia na proteção, né, dos telômeros, retardando o seu desgaste, só que elas também causam câncer. Então não daria para fazer, por exemplo, uma autoaplicação de telomerase, né? Não daria para fazer como se fosse uma terapia hormonal, né? Só que vem a parte mais interessante agora. Como então manter os níveis adequados, né, de telomerase no corpo? É isso daí, pessoal, através da meditação. Essa pesquisadora descobriu, através de vários estudos, que os principais benefícios da meditação no corpo, eu vou citar mais alguns, mas primeiro eu quero falar principalmente o combate ao envelhecimento. E vou citar outros 2 hormônios que estão totalmente ligados ao envelhecimento celular, que é o cortisol, que a gente já falou, então você sabe da importância do cortisol, né? E a melatonina. A melatonina, se a gente ainda não falou, vamos falar também mais para frente, né? Só que ela é responsável e está ligada diretamente ao seu sono, né? Ao controle do seu sono. E o fato de você estar dormindo nada mais é de um processo que o seu corpo está se regenerando, né? E a melatonina, ela está totalmente ligada a esses aspectos de regeneração, né? A importância do sono é você, de fato, recuperar, né, a sua energia, regenerar as suas células, né? É por isso que 1, 2 noites sem dormir você está completamente podre, morto. Lembrando que o cortisol ele é produzido de dia, né? E a melatonina é produzida à noite. Exatamente. Por isso que as pessoas que trabalham à noite, elas ficam com uma deficiência muito grande de melatonina e acabam desenvolvendo depressão, né? Com o tempo. Exatamente. O cortisol, Roger, é um hormônio muito importante para vários sistemas do corpo e ele literalmente ele opera durante o dia, né? E é como se a melatonina trocasse o turno com ele, né? Quando tá ali dando aquele soninho, é hora da melatonina eles trocam de turno. Ela vai tomar o controle da situação. O cortisol vai te deixar ligadão, né? Vai te dar aquela energia pro seu dia a dia e a melatonina vai te dar aquela regenerada. Só que, vamos lá, vocês lembram do problema do excesso de cortisol no corpo, né? Isso vocês já aprenderam com a gente, já foram ler, já se aprofundaram. Devido à sua vida diária, devido aos estresses diários que você passa, com preocupação de conta para pagar, briga com o marido, problema com os filhos, enfim, quarentena, você aumenta os níveis de cortisol. Pessoal, isso daí é totalmente nocivo e prejudicial à telomerase. Pessoal, é isso daí. O aumento do cortisol no seu corpo faz com que a sua produção de telomerase tenha uma deficiência. Logo, você está atacando diretamente os telômeros e você está favorecendo o seu envelhecimento. E mais, como o Roger bem disse, pessoas que trabalham à noite têm uma deficiência, né, na produção e na regulação da melatonina. Só que hoje um hábito normal das pessoas é ficar ao celular. As ondas emitidas pelo celular, por essa telinha que vicia, também é prejudicial à melatonina. Isso, por sua vez... Tanto a TV como a tela da TV, a tela do celular, elas prejudicam a produção da melatonina, né? O que favorece o aumento do cortisol. E aí, causando insônia, enfim. Exatamente. Então, olha só. Primeiro que durante o dia, você passa aumentando o seu cortisol, causando uma deficiência na telomerase e estragando os telômeros. Com isso, você está favorecendo um desgaste, né, nesse processo de replicação celular, multiplicação celular. Quando você boicota também a melatonina, você também está desgastando mais as suas células. Por quê? Porque além de você estar diminuindo o processo de multiplicação, regeneração, a melatonina não está conseguindo regenerar as células.
Olha só, e qual que é a sacada de tudo isso? A meditação, ela foi comprovada cientificamente, isso deu um prêmio Nobel, né, em 2009, não estamos aqui falando coisinha da vovó, não. Isso deu um prêmio Nobel que a meditação regula os níveis de cortisol. Por quê? Porque hoje já é comprovado pela ciência que a meditação ela é capaz de aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, combater a hiperatividade. Então tudo isso está favorecendo para você manter os níveis de cortisol adequados. Ela também é responsável por causar um relaxamento, né? Fazendo com que a melatonina consiga também estar na sua produção adequada. Só que muito mais, então falei bem a grosso modo, porque se eu fosse ficar falando aqui, só eu ia falar. A meditação ela também está diretamente ligada aos níveis, aos aspectos cognitivos, então tudo relacionado à aprendizagem. As pessoas que meditam têm uma maior facilidade em aprender. Olha só que legal. Então, você vai retardar o envelhecimento, você vai conseguir ser menos estressado, menos ansioso, vai ter mais facilidade para aprender e para fechar, você vai aumentar os seus níveis de concentração. Aí eu selecionei esses fatores para falar brevemente, um pouco mais aprofundado até o envelhecimento. Por quê? Porque a gente já falou aqui de rede neural, já falamos de hábito, já falamos de vício. A meditação é uma ferramenta que você sabe o que ela vai estar causando no seu corpo e ela vai favorecer tudo que eu e o Roger já ensinou. Ó que legal! Então, agora eu vou passar para o Roger, porque agora ele vai falar um pouco dos aspectos psicológicos. Porque eu falei os aspectos anatômicos, fisiológicos, né? O que está acontecendo ali na máquina. Mas agora o Roger vai falar o que acontece com quem está operando a máquina. Vamos lá, Roger? Vamos lá. Outras coisas acontecem quando a gente medita, tá? A gente começou pelo modo fisiológico, porque é o começo, né? É o seu corpo, né? Mas ela também atinge a mente, os estados mentais, né? Nós sabemos que nós temos alguns estados mentais, né? O delta, teta, alfa, beta e gama, né? Bom, cada um é responsável por um estado diferente de experiência, né? Estado mental diferente, e tem sua frequência em hertz específica. E nós acordados aí estamos em beta, né? É o estado de atenção, é o estado acordado, desperto, um estado de alta frequência, de frequências bem altas, bem rápidas. Então é um estado que você está focado, atento a tudo que está acontecendo e prestando atenção. O acordado ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Esse é o estado que a gente fica normalmente aí durante o nosso dia, né? E que, se ele estiver muito elevado, ele pode até causar estresse e desconforto. Até em alguns casos agressividade. Mas eu vou falar um pouquinho de cada estado bem superficialmente, tá? Porque no nosso curso a gente vai se aprofundar em cada um deles. Nós vamos se aprofundar em como atingir cada um deles e como aproveitar cada um deles, tá? Mas agora eu só vou dar uma pincelada neles e vou se ater ao que a gente está falando de hoje, que é o estado de meditação, que é o alfa, né? O estado que a gente aproveita para meditação é o estado alfa. O delta é o sono mais profundo, e ele também está ligado aos movimentos involuntários, cardíacos, digestivos. Ele é muito presente em bebês e em crianças. Depois, com o tempo, a gente vai perdendo esse estado, né, delta. Ele continua muito básico das funções mais básicas do nosso organismo. Então, nós temos pouco acesso a ele. É importante? Sim, porque ele é um sono profundo. A gente alcança um sono profundo também, né? O sono REM,
mas ele é diferente das ondas deltas. Ela realmente está presente para que você não tenha, quando você descansa, você não tenha conexão. É o chamado sono sem sonho, né? E quando a gente fala sem sonho, não tem nada a ver com você que acha que não sonha porque não lembra, tá? É sem sonho mesmo, né? É um estado profundo onde a mente está descansando. Por isso que ela é mais presente em bebês. Eles ainda não têm informação suficiente para produzir conteúdo para os seus sonhos e para o seu cérebro. E aí depois a gente tem as ondas deltas, elas ficam entre 1 e 3 Hz. Isso. Depois a gente tem a teta, que fica entre 3,5 e 8 Hz. Ela está ligada à imaginação, aos processos criativos, né? Quando você tem projetos Só que quando você tem a excessividade das ondas teta, ela também pode causar depressão. Porque a gente vai entrar naquele outro fator que a gente conversou, que a imaginação faz com que você tenha grandes projetos, os grandes projetos criam grandes expectativas e as grandes expectativas geram frustrações. A gente já conversou disso, a gente tem um material aí nos nossos workshops. Quem tiver curiosidade, vê lá, que vocês vão achar a gente falando disso. E a alfa, mas antes de falar, que seria a próxima, né? Depois da alfa você tem a beta e a gama. Mas vamos falar da beta. Não, da beta a gente já falou, a gente fica entre 12 e 33 Hz de frequência, e a gama de 25 a 100 Hz. Bom, a gama ela é uma alta frequência, ela tá ligada, ela é desenvolvida pelo hipotálamo. O hipotálamo que emite a onda gama. Ela tá ligada ao aprendizado, às percepções, ao que as pessoas chamam de sexto sentido, né? De você perceber algo, a grandes processos de estudo, de aprendizado, e também está ligado ao sono REM, ao sono mais profundo, né? Aquele sono que, além de reparador, ele também organiza as coisas da sua mente. E também está ligado à felicidade, né? Está ligado ao bem-estar, porque é uma conexão mais profunda com o que você aprendeu na vida, com a sua caixa de Pandora, que é a sua mente. E aí, entre elas, exatamente no meio entre elas, a gente tem a de 8 a 13 Hz, que é a onda alfa. Bom, a onda alfa é um estado de calma, de tranquilidade, aquele estado, sabe aquele estado antes do sono? Não é que você não está com sono, mas você está relaxado, você está tranquilo, calmo, né? Porque você está começando a pegar no sono. Esse é o estado alfa que a gente chama. E é um estado não só que a gente pode aproveitar para a meditação, mas como a meditação causa esse estado, né? E é nesse estado onde você está calmo, tranquilo e relaxado que as coisas mais fantásticas acontecem no seu organismo, na sua mente, no seu corpo e no seu emocional, enfim. São os estados que te permitem se sentir bem, feliz, né? E onde você produz noradrenalina, serotonina, oxitocina, as drogas da felicidade no corpo, né? Onde você realmente fica bem. Mas por que é tão importante, né, você se sentir bem, calmo, tranquilo, feliz? Porque o contrário te mata mais cedo. Morrer todos nós vamos. Morrer é inevitável, né? Pelo menos por enquanto, né? Não sabemos aí a ciência daqui a alguns anos. Mas não significa que você não tem que ter uma vida com qualidade e uma vida feliz, né? Quando a gente fala dos estudos, nós não estamos nem entrando em ponto de vibração e pensamento positivo, óbvio, né? Eu acho que não precisa a ciência provar se o pensamento positivo faz bem ou não. Mas embora seja possível provar, talvez não seja possível provar a atração entre essa vibração, mas
até se consegue provar a vibração, né? A atração de pensamento ainda é uma discussão filosófica, mas a ciência consegue dar alguns passos de que isso é verdade quando você vê que as frequências elas se encontram e elas se conversam. No entrelaçamento quântico isso fica muito... Um dia a gente vai falar de física. Vamos fazer um vídeo só sobre física quântica, que é interessantíssimo. Né? O que é entrelaçamento quântico, o que é a física quântica, né? Para desmistificar um pouco aí. E explicar também, muita gente usa esse conceito e não sabe o que é. Mas o que acontece é que quando você medita, você melhora a sua oxigenação no cérebro, você diminui a toxicidade do seu corpo, você melhora a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de estudo e a sua capacidade de felicidade. E, como a gente falou hoje aqui com o Carlos, seus cromossomos impedem o seu envelhecimento. Então ela só tem a ganhar. Mas aí eu quero falar de 2 estados particulares. E aí eu vou passar para o Carlos falar um pouquinho. Apesar de ter vários estados meditativos, né, e 4 principais, a gente vai falar de 2. Aí eu vou passar para o Carlos falar um pouquinho deles. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, Roger. Então, pessoal, a gente quer se manter em 2 técnicas de meditação, né? Onde uma consiste em você esvaziar a mente e se conectar com o seu eu interior, não pensar em nada, né? Conseguir eliminar todos os sons, todas as imagens que possam surgir na sua mente, né? E literalmente esvaziar a mente, né? E numa outra técnica que é o inverso disso, que é você aumentar a sua percepção, principalmente para todos os sons, né? Todos os ruídos que cercam você. Então, o barulho do cachorro latindo, o carro que passou lá na avenida, o barulho do relógio, passarinho, tudo que você conseguir prestar atenção, né? E brevemente também, tá? O que a ciência hoje já detectou, né? Que, por exemplo, nessa primeira técnica na qual você esvazia a mente, as 2 técnicas relaxam, tá? As 2 técnicas vão baixar a frequência cardíaca, equilibrar a pressão arterial, né? Diminuir a ansiedade, etc e tal. Basicamente, a meditação ela é isso, ela tem esse benefício de acalmar, né, o teu sistema, né? De favorecer que o seu sistema funcione como ele tem que funcionar. Mas a técnica de esvaziar a mente, ela está diretamente ligada, não diretamente, tá? Mas mais ligada a esse relaxamento, né? A esse equilíbrio do cortisol, equilíbrio da melatonina, regulando os níveis de estresse, né? Ela está ali favorecendo que você baixe a ansiedade, diminua, equilibre, né, a produção de cortisol, que vai favorecer de fato a esse relaxamento. Em contrapartida, a outra técnica na qual você tem que expandir, né, o seu campo sensorial, principalmente aí da audição, você tem um ganho muito significativo na sua atenção, nos seus aspectos cognitivos, porque você está treinando o seu cérebro, né, a aumentar a sua percepção, né, a sua percepção ali, principalmente auditiva, né. Você está treinando o seu cérebro, você está forçando o seu cérebro a usar um sentido a mais do que os outros. Então você consegue favorecer os efeitos da atenção, do foco. Você consegue ali melhorar na sua mente essa capacidade. Você consegue ficar mais atento, mais focado, mais ligado, né? Perceber mais as coisas, perceber mais as situações. Eu acho que a gente ainda não falou de analogia, né, propriamente dito. Eu lembro que a gente já falou sobre analogia, mas não a fundo. Mas se você fizer uma analogia para a sua vida,
Olha só o que a meditação traz. Uma técnica vai fazer com que você fique focado em outras coisas, vai fazer com que você aprenda melhor outras coisas, vai fazer com que você tenha uma melhor percepção das outras coisas. Então olha que legal isso para você pôr em prática aquele projeto, para você se viciar naquela coisa boa, né? Olha só que legal a primeira técnica para você baixar a adrenalina, baixar a ansiedade, para combater um vício. Interessante, não é? De fato, isso não é mais uma coisa mística. É uma coisa que a ciência ela já tem estudos que estão como base, né, para esses conceitos tão filosóficos. Então eu passo para a gente finalizar, para o Roger explicar um pouco, né, se ele quiser, das técnicas, e para ele finalizar daquele jeito competente que ele sempre finaliza. Vamos lá. Bom, como sempre, a gente acaba dando umas dicas, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, apesar de a gente ter um curso aprofundado de todos os assuntos que a gente fala aqui, nós não conseguimos não transmitir algo que você possa fazer aí em casa para já ir melhorando a sua vida. Acho que a gente tem uma responsabilidade em relação a isso. E é o que a gente vai fazer, como a gente sempre fez em todos os vídeos. Essas duas técnicas, elas são duas técnicas simples, tá? Eu não, como eu disse, todas as técnicas de meditação, elas são ótimas, tá? Pranayama, Yoga, Koans, enfim, você vai encontrar dentro de diversas culturas, diversas maneiras de se meditar, né? Todas elas são importantes, porque todas elas mexem com os nossos estados mentais e elas foram desenvolvidas para te trazer um estado de tranquilidade e calma. Então, é o que precisa, atingir a onda alfa, né? A onda entre 8 e 13 Hz. Então, qualquer processo de medicamento que atinja 8 e 13 Hz, ele vai ser benéfico para a sua saúde. Inclusive, até alguns tipos de música fazem isso. Mas aí a gente vai se aprofundar melhor quando falarmos especificamente de meditação no nosso curso. Mas as duas técnicas que eu aconselho é a técnica auditiva e a técnica visual. Bom, a técnica visual é usada para não pensar em nada. Pô, estranho, como assim visual, não pensar em nada? Quando você fecha seu olho, você vai ver uma infinidade de cores. Né? Por quê? Porque a luz, ela refrata todas as cores. Né? E aí a gente percebe, o objeto absorve as cores que ela tem, reflete aquela que não tem e é aquela que você vê. Né? Mas todas as cores estão presentes na luz. E nós estamos recebendo essas cores praticamente a todo momento. Quando a gente fecha o olho, a gente está com os reflexos dessa luz. Principalmente das últimas luzes que nós tivemos contato visual. E a luz é colorida. Então você vai ver várias cores quando você fechar o olho. Né? Todas misturadas. Elas vão se apagando e ficando mais definidas. É nessas cores que você vai prestar atenção. Você vai respirar profundamente. E aí, assim, respiração, gente, vocês podem usar aqui as que vocês conhecem, Pranayama, por exemplo, ou aquelas que a gente já passou, a respiração em 7, mas existem vários tipos de respiração. Qualquer respiração que te coloque num estado de mais tranquilidade. Eu aconselho, para quem não está acostumado a respirar, porque nós não aprendemos a respirar, né? Respiramos errado. A maioria das pessoas respiram pela boca e não inspiram e expiram, mas fazem esse processo completamente inverso e errado. Então, para quem não está acostumado a respirar direito, isso pode causar uma certa tontura no começo. Então, respira o básico primeiro, que é o inspirar e soltar. A gente já fez isso com respiração em 7 ou respiração em 4, fizemos algumas coisas assim. Mas não, se atenha só ao ato de inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E prestar atenção nessas cores. Lógico, sente-se confortavelmente, não faça deitado, confortavelmente. De preferência no ângulo de 45 graus, as pernas, né? Bem relaxado, sentado, onde seus pés estão bem plantados no chão, sua coluna está ereta numa cadeira bem aconchegante, enfim. E preste atenção nas cores.
Uma meditação para começar a ter efeito, real sobre os cromossomos, sobre a sua mente, sobre o seu estado emocional, entrar em alfa, ela não pode ser inferior a 15 minutos. Tá? É impossível. Né? E não se indica menos que... E Roger, e também... 15 minutos só para o pessoal saber, não é meditei hoje, já reparei telômero, já não. O que a gente não disse é que nos estudos da Elizabeth Blackburn, né, são a partir de 90 dias, né? Então são 3 meses aí de dedicação para você começar a sentir na pele, né, os efeitos da meditação. Na verdade eu não falo nem 3 meses, Carlos. Na verdade eu falo que a meditação é um ato que você tem que fazer o resto da vida. Se você quiser ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, é o resto da vida. Você vai ter que tirar no mínimo 30 minutos do seu dia para fazer isso, né? Não tem, tudo bem, só não queira resultado, né? A gente não quer forçar ninguém a fazer nada. A gente dá técnicas que pode melhorar a vida das pessoas. Só que elas precisam de um tempo mínimo para serem eficazes, né? A meditação ela não é indicada menos de meia hora por dia. 15 minutos ela começa a fazer efeito, mas para ter um efeito efetivo ela tem que ter no mínimo meia hora praticando. Então, meia hora por dia resolve? Sim, já vai resolver, né? Menos que isso, só se fizer o resto da vida assim mesmo, é melhor do que nada, claro, né? Mas o importante é fazer, né? Assim, no mínimo 15 minutos, meia hora, para ter um real efeito, e de meia hora para cima só tende a melhorar, né? Se você tem aí 1 hora por dia, ótimo. Se não tiver, meia hora já é o suficiente, todos os dias, para que depois de 90 dias, isso realmente comece a ter um efeito prático, que você perceba na sua vida. Obviamente que na primeira semana você já vai sentir que você fica mais calmo, que você vai produzir enzimas e peptídeos, enfim, que vão fazer com que você se sinta mais calmo. Mas você vê que sua disposição mudou, tudo mudou, 90 dias você vai ver que você virou uma pessoa bem diferente em relação a isso. A outra técnica é a técnica auditiva. A auditiva, ela é diferente da técnica visual, porque a visual, a intenção é limpar a sua mente, porque você fica vendo as cores, essas cores vão sumindo aos poucos, e com o processo de respiração ir sumindo, a sua mente vai se esvaziando. O fato de você prestar atenção na cor é para que não venham pensamentos na sua cabeça, né? Que o seu pensamento foque apenas em uma coisa, a cor, as cores que você está vendo. Por isso que ela acaba sendo a meditação que limpa a mente, apesar de ser visual. A outra é auditiva. A outra é o contrário. Apesar de não usar a visão, ela recorre à sua memória visual, e não ao seu córtex visual, né? Às vezes a gente fala termos científicos aqui, mas tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar, e principalmente se vem seguindo a gente aí. Não o córtex visual, mas a sua memória visual. A auditiva, ela ativa a sua memória visual. Então, o que você vai fazer? Prestar atenção em todos os tipos de sons que você estiver escutando. Respirando do mesmo jeito, profundamente. Mesma coisa, ereto, sentado, 45 graus as pernas, confortável. Inspira profundamente, solta profundamente e começa tá. Quando eu falo inspira profundamente, solta e solta a respiração, quando a gente dá exemplo de fazer... Gente, você não precisa fazer barulho igual quando a gente dá o exemplo, isso é só para você exemplificar, tá? O que é uma respiração, né? Então você vai puxar o ar, puxar profundamente, soltando profundamente. Isso vai oxigenar bem o seu cérebro e vai te ajudar também a entrar nas ondas alfa, né? Só que ele vai te colocar num estado de percepção do que está acontecendo. Então você vai ver que cada vez mais você vai escutar sons mais longes, conversas mais longes, porque a sua atenção começa a redobrar. E o estado de atenção é maravilhoso, tanto quanto o estado de não pensar. Os dois vão agir na onda alfa, só que de uma maneira diferente
na sua vida. Um é reparador e o outro é criativo. O outro é para te tornar uma pessoa integrada, né? Sim, vocês podem alternar um dia sim e um dia não, uma de um dia sim de uma, o outro de outra, uma de outra, ou podem fazer as duas no mesmo dia, né? Ou podem fazer uma semana de uma semana de outra. Sim, vocês podem ter essa liberdade de alternar essas técnicas, desde que façam, porque as duas mexem em centros diferentes no seu cérebro, no seu corpo, e alcançam níveis diferentes de hertz, apesar de estarem dentro do alfa, do 8 a 3, atingem hertz diferentes. E que vão ter benefícios diferentes e também mudando seu cromossomo. Bom, é isso aí. Eu vou passar para encerrar o Carlos e, como sempre, agradeço de novo vocês estarem aqui conosco. Espero que tenha sido interessante para vocês, o quanto é sempre para a gente. Vamos lá, Carlos? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora está na hora da gente começar a aplicar, né? Vamos colocar a vontade em prática. Vocês já estão aí aprendendo bastante sobre a máquina humana, né? Em breve aí o nosso primeiro módulo uma biomáquina chamada cérebro, onde vocês vão ter aí um arsenal de ferramentas muito grande para conhecer essa máquina tão complexa que é o nosso corpo, o nosso cérebro. Mas tenho certeza que os vídeos já estão dando uma boa base para vocês e está na hora de vocês começarem a praticar, né? E a meditação ela é uma excelente ferramenta para ser colocada em prática, onde os benefícios não são apenas espirituais, emocionais e mentais, mas também são físicos. Então, compartilha esse vídeo, mostra para aquele amigo, para aquela amiga que tem dúvida, que não conhece sobre o que é meditar, deixa aquele like, comenta no vídeo, deixa a sua opinião, se você gostou, se você não gostou também pode falar. Pode deixar uma sugestão de um próximo assunto, pode contar pra gente o que você já evoluiu nesse tempo, se você já começou a meditar. E é isso. Eu sou o Carlos Fortunato e esse foi mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Roger Reis, mais uma vez agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo.